Olá, bem-vindo a mais uma aula da Escola Plenitude. Hoje estaremos estudando um tema extremamente importante. Eu chamo deste tema de um fundamento da nossa fé que influencia diretamente na nossa comunhão com o nosso Senhor. Sim, é muito importante ouvir, aprender e guardar, porque, lembra, vai direcionar na tua vida. E qual é esta verdade que o Senhor deseja te ensinar hoje? É o poder do conhecimento da paternidade divina. Sim, o Senhor é o teu Pai. Você vai lembrar um dia, os discípulos fizeram a seguinte consulta ao nosso Senhor Jesus. Falaram o seguinte: por favor, nos ensinas a orar. E Jesus respondeu: ok, vou te ensinar. Inicia tua oração deste modo: Pai Nosso. Olha, Pai Nosso. Ou seja, é fundamental entender que o nosso Senhor é um Pai que nos ama e que está presente em nossas vidas. Então vamos aprender sobre este poder, o poder da paternidade divina na tua vida. Para entender melhor como o conhecimento verdadeiro da paternidade divina influencia na tua vida, o nosso Pai Celestial, ele usa os nossos pais humanos. Sim, porque o pai humano também influencia muito na identidade dos seus filhos. E, sobretudo, em três aspectos. Vou falar um por um. O primeiro aspecto no qual os pais humanos nos influenciam é na direção, no direcionamento. Como assim? Um pai tem a capacidade de direcionar a vida dos seus filhos em vários aspectos, mas em alguns fundamentais, como nas suas escolhas, em como esse filho vai escolher coisas, e também na sua afirmação: quem sou eu? Quem realmente sou? Vou te explicar melhor através de uma história bíblica bem interessante. No Antigo Testamento, quando nascia uma criança, quem colocava o nome era o pai. O pai tinha essa linda responsabilidade. Aí então o pai recebia uma revelação do Senhor, do nosso Pai Celestial, no qual nesse nome estava inserido a identidade daquela pessoa, desse ser humano. É muito importante, ou seja, o nome no Antigo Testamento tem um significado. Na nossa época não. Na nossa época nós colocamos o nome aos nossos filhos dependendo a influência, talvez de um artista, de um jogador de futebol, às vezes o nome do vovô, e aí vai, tudo bem. Mas no Antigo Testamento não. O nome tem um significado, ok? E aí nos diz então o texto bíblico que tinha uma mãe, que ela estava grávida do seu segundo filho. Só que no momento do parto, ela ficou muito doente. E olha o que nos fala o livro de Gênesis, capítulo 35, versículo 18. Esta mãe se chamava Raquel. Raquel estava quase morrendo, mas com seu último suspiro chamou o menino, chamou essa criança que estava nascendo de Benoni. Ou seja, antes de morrer, ela falou: eu quero chamar a ele de Benoni. Sabe o que significa Benoni? Filho da minha aflição, filho da minha dor. Olha que terrível, que nome tão forte e tão negativo. Imagina essa criança nascer e todo o tempo ouvir: vem cá, Benoni. Ou seja, vem cá, filho da aflição da tua mãe. Oh, Benoni, olha, filho da aflição da tua mãe, vai na escola, vai, te arruma. Todo o tempo ouvindo isso. Ia ser terrível. Ia influenciar esse nome, diretamente influenciar no que esse ser humano se tornaria. E olha, aqui aconteceu uma virada. Lembrem que é o pai que entrega o nome e ele direciona. Diz que então o pai do bebê, no entanto, mudou o nome. O chamou de Benjamim. Falou: não, Benoni não. Ele se chamará Benjamim, filho da minha força. Olha que lindo. Filho da minha força. Então, o Senhor nos está ensinando aqui que nós, os pais, temos o poder de influenciar nossos filhos, de abençoar a eles ou também de destruir a sua identidade. Isto é fundamental. Claro, não é pelo nome agora, é pelo ensino, é pelo que nós falamos, é o que nós compartilhamos para esse nosso filho. Vou te explicar melhor através de um exemplo que eu vi uma vez.
Tem um pastor que eu gosto muito, considero a ele um grande pregador, e ele contou uma história muito interessante. Diz que quando ele nasceu, seus pais estavam na faixa dos 40 e poucos anos, então não era muito novo. Aí diz que ele cresceu e estava ele com 11 anos de idade, mais ou menos, 10, 11 anos de idade, e perguntou à sua mãe: mãe, quando eu nasci, vocês estavam planejando o meu nascimento? E a mãe respondeu: não, você foi um descuido. Olha, marcou aqui a identidade, você foi um descuido. Nós, tanto teu pai como eu, não estávamos te esperando. Terrível. O pior é que quando ele nasceu, aí um pouquinho tempo, a mãe dele ficou doente, inclusive teve câncer. Ou seja, olha, que terrível. Ou seja, eu fui um descuido e ainda meu nascimento, entre aspas, ele acreditava isso, gerou uma doença na minha mãe. Olha, piorou. Isso gerou nele que se tornou um ser humano, um adolescente muito tímido, sabe? Muito tímido, introvertido. O pior de tudo é que um dia a professora chamou a mãe dele e na frente dele falou assim a professora: sabe, eu acho que teu filho, sabe, ele não fala quase nada, eu acho que ele tem um retardo. E sabe o que a mãe falou? Sim, eu acho que ele tem um retardo porque ele nasceu quando eu não era muito nova. Terrível, terrível, terrível. Olha, eu sou o filho do descuido, ainda gerei uma doença na minha mãe e eu tenho retardo. Pelo amor de Deus. Ele disse que essas três informações que recebeu influenciou na sua adolescência e na sua juventude. Muito tímido. Ele era assim terrível. Até que um dia ele teve um encontro com o nosso Senhor e aí ele compreendeu essa paternidade divina, o qual eu quero te dizer, e direcionou totalmente sua vida, ao ponto que você ouve hoje a ele tem uma facilidade para pregar, para compartilhar a palavra do Senhor, uma coisa que antes ele não conseguia fazer, porque ele era tímido, falava quase nada, pouquíssimo. Então, olha, a paternidade divina, essa compreensão de quem realmente você é diante do nosso Pai amado, muda. Do mesmo modo que aconteceu com esse pai, falou: não será chamado de Benoni, ele é Benjamim. Do mesmo modo, talvez você na tua vida ouviu algumas frases negativas com respeito a você. Ah, este é um bagunceiro. Ah, este ou ela não vai dar certo. Ah, muito problemático. Nossa, meu filho é terrível. Não. Talvez você ouviu e guardou. Mas hoje quero te dizer que o Senhor, o Pai Celestial, Ele te ama, Ele é teu Pai, Ele te guarda, te livra, te protege e Ele te guia. E Ele muda a tua identidade para o que realmente você é. Você tem muito poder, você tem muita autoridade de Jesus, você é lindo, é linda, amada, amado pelo nosso Pai Celestial. Por isso que Ele nunca te abandona. Então guarda esta verdade. O Senhor, Ele direciona para a tua verdadeira identidade. Guarda isto. Por quê? Porque é fundamental. O segundo aspecto que nós, os pais humanos, podemos influenciar em nossos filhos é nos limites. Sim, olha, que interessante. Um pai humano, ele orienta a seus filhos sobre o que é certo e o que é errado. Através de quê? Dos limites. Então, lembremos que os limites devem ser dados com muito amor, com muita clareza na comunicação. Não impor na força, não impor no legalismo, ok? Isto é fundamental. Por quê? Porque lembrem que os limites nos ajudam a entender o que é o certo. E como consequência disso, estaremos fazendo escolhas boas em nossa vida. Mas quando um limite é colocado na força, no legalismo, surge um terrível problema. Por quê? Porque essa criança vai viver assim, sempre com essas travas. Não faça isto, porque senão eu vou te bater.
olha, não faça aquilo porque senão você vai levar castigo. E ouvimos coisas terríveis. Então, quando essa criança se torna um adulto, e ele é livre, agora já não está debaixo dessa influência do pai, então ele vai fazer tudo o contrário, ele vai fazer tudo o oposto, se vai tornar tudo o que o pai não queria. Ele vai ultrapassar os limites, ele vai, inclusive, vai gostar de fazer o ilícito. Por quê? Porque assim diz assim, eu vivi muitos anos na opressão do meu pai legalista, agora não, agora sou livre. Eu conheço muitos filhos assim, filhos que hoje são adultos, ok? E fazem coisas terríveis, escolhas terríveis em diversas áreas. E eu falo, por quê? Por quê? Porque aí quando eu conheço como foram ensinados com respeito aos limites quando eram crianças, então aí se tornaram, infelizmente, tudo o contrário. Agora, sabe qual é o outro problema também? Um pai diz, não, eu não coloco limites. Eu permito tudo. Eu permito tudo a meus filhos. Também isso é terrível. Está muito na moda na nossa época. Por quê? Porque se permitimos tudo aos nossos filhos, estaremos gerando neles seres humanos extremamente egoístas, ao ponto de que esse egoísmo os leve a agredir a pessoas inocentes. Eu vejo muito isso aqui em São Paulo, sobretudo no trânsito. No trânsito é terrível. Você pode assistir o jornal, tristemente surge essa notícia de que uma pessoa, um adulto dirigindo a alta velocidade e em um estado assim de alcoólatra muito alto. Aí então, por que faz isso? Porque nunca lhe ensinaram os limites. Eu faço o que eu quero, dirijo o carro na velocidade que eu quero, do jeito que eu quero, e infelizmente morrem inocentes. Ou seja, lembre, o Senhor, o Pai Celestial, também Ele coloca limites. Sim, na Bíblia nós conhecemos, mas os limites têm um propósito, os limites bíblicos. Quais são? Nos direcionar para o verdadeiro caminho e nos evitar errar e sofrer. Olha o que nos diz o texto de Deuteronômio. É aqui um texto que o nosso Senhor entregou quando o povo de Israel estava entrando na terra prometida. Lembrem que na terra prometida também tinham outros povos vizinhos, mas que tinham práticas terríveis, ok? Horrível mesmo. Diz assim, olha o Senhor, não deem, o Senhor falando aos pais, ok? Não deem suas filhas em casamento aos filhos delas, ok? Dos outros povos. Ni tomem as filhas delas como esposas para seus filhos, pois, aqui vem o motivo, pois farão seus filhos se afastarem de mim para adorar outros deuses. O Senhor não está cá colocando um limite porque Ele tem ciúme. Olha, não quero que casem com outras mulheres que não são do povo de Israel, não quero que casem com outros homens, não, porque eu sou meio... Não, realmente o Senhor está fazendo algo por amor. Ele deseja prevenir. E qual é o motivo? Diz assim, porque teus filhos se podem afastar de mim. E se eles se afastam de mim, estarão tomando decisões erradas, fazendo práticas terríveis, porque os outros deuses, neste caso falsos deuses, pedem coisas absurdas, como inclusive, sabe, uma delas, sacrificar a seus pequenos filhos. Sim, era uma prática comum naquela época pelos povos vizinhos que estavam ao redor de Israel. Ou seja, o Senhor, quando coloca limites, não é porque Ele seja cruel, Ele te ama. E quando nós obedecemos esses limites, então tomamos posse das bênçãos maiores que o Senhor deseja nos entregar. Do mesmo modo, quando um pai humano nos entrega regras, é para que nós venhamos ter uma boa vida. Claro que sim. É por amor que o pai humano faz isso. Então, lembre, o segundo aspecto no qual o Senhor deseja te guiar como um pai amado, é colocando limites. Limites são bons.
E o terceiro aspecto que estaremos aprendendo hoje é a proteção. Sim, quando compreendemos realmente a paternidade divina, conseguimos entender que o Pai Celestial, Ele nos está protegendo em todo momento, do mesmo modo que deveria acontecer com os nossos pais humanos. Um pai humano, você e eu, temos o papel, a responsabilidade de oferecer segurança emocional, segurança física, incluindo também espiritual, para nossos filhos, e eles assim possam descansar, ficar tranquilos e avançar. Quando falta essa segurança com respeito a um pai humano, sabe? Essa criança logo se torna um adulto inseguro. Esse é o poder dessa falta de segurança que o pai humano não entregou quando seu filho era pequeno. Então, nós conhecemos muitos adultos que, por falta de segurança, não conseguem concluir uma faculdade. Estão aí, não sei, tenho medo, não vai dar certo, melhor nem tento. Não, abandonou a faculdade. Também não assumem compromissos. Olha, por que você não casa? Não. Vamos ficar assim nomás. Sou marinoivo, como fala. Deixa por lá. Cada um mora na sua casa e nos juntamos certo tempo. Olha, terrível. Falta de segurança. Outro, conheço também pais que têm medo de ter filhos. Não, filho não. Por falta de segurança. E aí vai. Não conseguem ficar no trabalho por muito tempo, têm medo de um novo empreendimento, um novo negócio. Tudo isso é por quê? Porque faltou segurança no início. Quando eram pequenos, seus pais humanos não entregaram isso a eles. E aí então, nós temos que lembrar que o Senhor, Ele é a nossa força e a nossa segurança. Eu vou te explicar melhor através de um exemplo que também ouvi de uma pessoa que, veja, é uma situação triste que aconteceu com ele e que influenciou diretamente na sua comunhão com o nosso Senhor, nosso Pai Celestial, porque seu pai humano não lhe entregou a segurança que ele precisava. Diz assim, que este jovem, este adulto, ele era filho de um pai, uma família, na verdade eram cristãos, mas eles eram muito legalistas, ok? Ou seja, muito nas regras, questões morais. Olha, esse cristão também é filho de Deus. Talvez ele está confuso com seu legalismo, mas não deixa de ser cristão, ok? É filho de Deus. Mas diz que ele nasceu nesse contexto familiar de um pai, sobretudo, extremamente legalista e moralista, ok? Aí diz que um dia ele estava brincando na rua com outros amigos, e aí na rua tinha um amigo que gostava de bater. Era tudo um menino todo mimado pela mãe. E ele disse que batia assim, de repente, pá, dava um soco, e forte. E aí aconteceu que deu um soco nele, assim danada, pá, bateu. E ele olhou para o menino e também devolveu. Aí ele saiu chorando, foi para sua mãe, todo menino mimado. Foi para a mãe e falou o seguinte, sabe, ele me bateu. Ele não falou que este menino tinha batido primeiro, ok? Não. Ele falou, ele me bateu. E aí a mãe toda com raiva foi até a casa do pai, bateu a porta ao pai dele, bateu a porta e falou, olha, o teu filho bateu a meu filho sem ele ter feito nada. Olha, agregou, não? A mentira. Aí o pai olhou para o seu pequeno filho e nesse momento o filho falou, deixa explicar a história. E ele falou, não, pá, e bateu forte. Aí a mãe ficou feliz, tudo bem, e foi embora. Aí o menino falou o seguinte, por que você me bateu? Por que você não esperou contar a minha história? Porque o que ela falou é mentira. E aí, olha, o pai falou o seguinte, olha o que é terrível. Filho, deixa para lá, porque nós somos crentes. E sabe, a Bíblia diz que no mundo haverá aflição. Olha que terrível, isso direcionou sua identidade. Ou seja, eu tenho um pai humano que não me dá segurança, não respeita a minha opinião, não me protege, e ainda tenho um pai celestial, um Deus, que diz que vou ter aflição e que devo apanhar.
Isso gerou quê? Uma rejeição. Não quero saber nada de igreja. Que Deus, que Pai Celestial. Veja como um pai humano, neste caso, de um modo errado, influenciou diretamente a comunhão que ele deveria ter com o nosso Pai Celestial. Graças a Deus, que logo quando ele se tornou adulto, mudou. Ele teve uma verdadeira compreensão do que realmente é o nosso Senhor, o nosso Pai Celestial, e ele conseguiu se livrar dessa influência negativa. E aí eu quero te dizer esta palavra que está em um texto bíblico que você tem que guardar. Diz assim, o Senhor falando para ti, ok? Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Olha que lindo. O Senhor então está dizendo, se por acaso você teve um pai que talvez não teve muita sabedoria para te defender, para te guardar, para te proteger, eu quero te dizer que o Pai Celestial, o nosso Senhor, não é assim. Ele te ajuda, ele te sustenta, ele te diz assim, não desanima. Foi aquilo que também Deus falou para Josué, lembra? Falou para Josué, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor Deus, estarei com você. Isso que o Senhor está dizendo aqui para todos nós, que Ele é o Pai Celestial, que sim, nos protege realmente em todos os momentos. Então, o poder da paternidade determina totalmente nosso modo de viver. E sabe, o Senhor está neste momento te dizendo que Ele te ama muito e que Ele está contigo em todos os momentos da tua vida. Para concluir esta aula, quero te dizer que uma verdadeira compreensão da paternidade divina vai influenciar diretamente na nossa direção. Sim, porque o Senhor, o Pai Celestial, te vai dizer quem realmente você é, a tua verdadeira identidade, e Ele usará teus dons, a tua habilidade, teu talento, teus recursos dentro daquela identidade. A segunda questão que o Senhor, o Pai Celestial, fará na tua vida é que Ele vai colocar limites por amor, para que não te afaste do caminho da bênção. Olha, os limites são bons, ok? Quando provém do Pai Celestial. E a terceira questão é que Ele te vai proteger. Sim, Ele te vai dar segurança quando estemos avançando. Haverá momentos em que um diz, será que devo avançar? Será que devo tomar posse daquela bênção? Sim, o Senhor vai te dizer, é hoje o momento. Segurança. Por isso que quero concluir lendo este lindo texto que se encontra no primeiro capítulo do livro de Deuteronômio, versículo 31. Diz assim, também viram como o Senhor, seu Deus, cuidou de vocês ao longo do caminho, enquanto viajavam pelo deserto, como um pai cuida de seu filho. Olha, o Senhor diz, aí no deserto eu cuidei de vocês, mas não como um Deus, cuidou como um pai que carregava seu filho e estava aí protegendo. É isso que o Senhor está fazendo na tua vida. Ele te cuida, seja no trabalho, seja estando em casa, seja que estás na rua. O Pai te cuida. Glória a Deus por isso. Senhor, no nome de Jesus, neste momento recebemos esta verdade da tua paternidade em nossa vida. Queremos, sim, Senhor, ser direcionados, queremos conhecer também aqueles limites que nos mantêm no lugar certo e acreditar plenamente na tua proteção. Por isso, Pai, nos ajudas a tirar alguma ideia errada com respeito ao que é um pai. Talvez alguns de nós que estamos aqui assistindo esta aula fomos influenciados de um modo negativo por nossos pais humanos. Agora, Senhor, pedimos que nos livres desse entendimento errado e para assim tomar posse da tua verdadeira paternidade. No nome de Jesus, te amamos, Pai, pelo poder de Jesus. Amém.